O Império Bizantino foi a continuação do Império Romano na Antiguidade Tardia e Idade Média. Sua capital, Constantinopla, atual Istambul, originalmente era conhecida como Bizâncio. Inicialmente, parte oriental do Império Romano, comumente chamada de Império Romano do Oriente no contexto, sobreviveu à fragmentação e ao colapso do Império Romano do Oriente no século V e continuou a prosperar, existindo por mais de 1000 anos, até sua queda diante da expansão dos turcos otomanos em 1453. Foi conhecido simplesmente como Império Romano ou România, por seus habitantes e vizinhos. Entre 324 e 330, Constantino transferiu a capital principal de Roma para Bizâncio, conhecida mais tarde como Constantinopla. Após a morte de Átila, o Império Huno se desmoronou e Constantinopla iniciou um relacionamento profícuo com os hunos restantes, que acabaram lutando como mercenários do exército. Com o fim da ameaça huna, o Império do Oriente viveu um período de paz, enquanto o Império do Ocidente continuou seu lento declínio em decorrência da expansão dos povos germânicos. Por essa altura, muitos dos seus antigos territórios já haviam sido perdidos, terminando por ser completamente conquistados em 476, pelo oficial de origem germânica Odacro, que forçou o imperador Rômulo Augusto a abdicar. As fronteiras do império mudaram muito ao longo de sua existência, que passou por vários ciclos de declínio e recuperação. Durante o reinado de Justiniano, que foi entre 527 e 565, alcançou sua maior extensão após reconquistar muitos dos territórios mediterrâneos, antes pertencentes à porção ocidental do Império Romano, incluindo o norte da África, Península Itálica e parte da Península Ibérica. A partir de 649, os árabes conduziram ataques navais contra o Império, chegando a controlar Chipre. Já firmemente controlando a Síria e o Levante, enviaram frequentes excursões às profundezas de Anatólia e entre 674 e 678 cercaram Constantinopla. A frota árabe foi repelida pelo uso de fogo grego e foi assinada uma trégua de 30 anos entre o Império Bizantino e o Califado de Omíada. O Império sobre os Columenos desempenhou um papel fundamental na história das cruzadas na Palestina, que Aleixo I ajudou a trazer, ao mesmo tempo que exerceu enorme influência cultural e política na Europa, Oriente Próximo e nas terras ao redor do Mar Mediterrâneo, sob Manuel e João. O contato entre o Império Bizantino e o Ocidente Latino, incluindo os Estados Cruzados, aumentou enormemente durante o período columeno. O acontecimento conhecido como Queda da Constantinopla, ocorrido em 29 de maio de 1453, é tão importante para a história mundial que foi eleito por historiadores do século XIX como aquele que encerrava o período histórico da Idade Média, e por conseguinte dava início à Idade Moderna. Constantinopla foi conquistada e subjugada pelo sultão otomano Mehmed II, que ficou conhecido pela alcunha de O Conquistador. Constantinopla foi a mais cobiçada cidade a ser hostilizada por hordas de bárbaros, como os hunos, que tentaram transpor suas muralhas por diversas vezes. Os reinos cristãos ocidentais também tiveram seus estranhamentos com os bizantinos ortodoxos. Ao ponto alto das suas divergências entre o Ocidente e o Oriente Europeu, nessa época foi a Quarta Cruzada, de 1202, que resultou na invasão e saque da Constantinopla e na criação do chamado Império Latino, que só foi desmantelado pelos bizantinos em 1261. Com esses ataques frequentes, Constantinopla passou a ficar cada vez mais isolada, com domínios territoriais mais escassos e com suas defesas fragilizadas. Essa vulnerabilidade foi bem aproveitada pelo mais poderoso império que havia despontado no mundo islâmico, o Império Otomano. Nas décadas que seguiram, as relações entre bizantinos e otomanos passaram a ficar cada vez mais intensas. Haja vista o espaço que esses últimos já haviam conquistado ao longo da Península Balcânica. Quando Mehmed II marchou suas tropas para Constantinopla em 1453, não estava disposto a negociar acordos como fizeram com os sultões que antecederam. Seu objetivo era claro: tomar a cidade e fazer dela o centro do império ainda mais vasto para os otomanos. Essa pretensão de continuidade de elementos da cultura bizantina facilitaria para Mehmed e seus sucessores a conquista de boa parte do mundo cristão ortodoxo naquela região.
O Império Otomano, que depois mudaria o nome de Constantinopla para Istambul, chegou ao seu apogeu 3 séculos seguintes. Cultura e religião. Justiniano procurou usar a religião para unir o mundo oriental e ocidental. Procedeu à construção da Catedral de Santa Sofia, de 532 a 537, monumento arquitetônico no estilo bizantino, voltado para a expressão da fé cristã, com sua enorme cúpula central, apoiada em colunas que terminavam em capitéis ricamente trabalhados. Quando os turcos tomaram Constantinopla em 1453, foram acrescentados a ela os 4 mirantes que caracterizavam os templos islâmicos. O cristianismo predominou no Império Bizantino, embora tenha se desenvolvido de forma peculiar. O imperador passou a ser considerado o principal chefe da igreja. Desprezavam as imagens e podiam adorar apenas a Deus, cuja imagem também não podia ser reproduzida. As diferenças entre o Oriente e o Ocidente e as disputas pelo poder entre o Papa e o Imperador culminaram na divisão da Igreja em 1054, criando uma cristandade ocidental chefiada pelo Papa e uma oriental chefiada pelo Imperador. Esse fato recebeu o nome de Cisma do Oriente. A cultura bizantina, apesar de refletir profundas influências romanas, sofreram claras influências da cultura helenística, adotaram o grego como idioma oficial no século III, mantiveram constantes relações com os povos asiáticos, além de vivenciarem a invasão persa e o posterior assédio árabe. A arte combinava o luxo e a exuberância do Oriente. O Império Bizantino deixou como legado cultural grandes obras, sobretudo mosaicos e construções arquitetônicas. Essas obras tinham como fonte principal, além da cultura romana e das culturas propriamente orientais, tais como o helenismo, que é a cultura grega, da religião Anatólia, local onde hoje se encontra a atual Turquia, e do cristianismo primitivo. No âmbito da cultura bizantina, a pintura e a escultura tiveram um desenvolvimento importante, porém limitado, isso em razão da iconoclastia, ou movimento iconoclasta. Além da corte, da administração e do exército, a principal língua usada nas províncias romanas orientais, mesmo antes do declínio do Império Ocidental, sempre foi o grego, falado na região séculos antes do latim. Economia e sociedade. Sua economia esteve entre as mais avançadas da Europa e do Mediterrâneo por muitos séculos. A Europa, em particular, foi incapaz de corresponder à sua força econômica até fins da Idade Média. Constantinopla foi o eixo central numa rede de comércio que por diversas vezes estendeu-se por quase toda a Eurásia e norte da África, estando no ponto mais ocidental da Rota da Seda. Até a primeira metade do século XI, em nítido contraste com o Ocidente decadente, sua economia floresceu e resistiu. Um dos fundamentos econômicos do Império Bizantino foi o comércio, promovido pelo caráter marítimo do Império, embora a partir do século IX até o início do XIV tenha desenvolvido uma intensa economia rural baseada na produção de cereais, vinhas e oliveiras. Tecidos devem ter sido de longe o item mais importante da exportação. Sedas foram certamente importadas ao Egito e aparecem também na Bulgária e no Ocidente. A sociedade bizantina era totalmente hierarquizada. No topo da sociedade encontrava-se o imperador e sua família. Logo abaixo vinha a nobreza formada pelos assessores do rei. Abaixo destes estavam o alto clero. A elite era composta por ricos fazendeiros, comerciantes e donos de oficinas artesanais. Uma camada média da sociedade era formada por pequenos agricultores, trabalhadores de oficinas de artesanato e pelo baixo clero. Grande parte da população era formada por pobres camponeses que trabalhavam muito, ganhavam pouco e pagavam altas taxas de impostos.